Olá, meus queridos alunos, dando continuidade nas nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo de 3 assuntos que nós estudamos lá no segundo ano: título e porcentagem em massa, concentração normal e equivalente grama. Título em massa, nós vamos representar pela letra T maiúsculo. E porcentagem em massa vai vir um simples porcento T. O que vai ser o título em massa? É a razão entre a massa em gramas do soluto, que nós chamamos de M1, e a massa em gramas da solução, que nós chamamos de M. Então, só lembrando, o que é soluto e o que é solvente? Tudo aquilo que está sendo dissolvido, soluto, nós representamos pela letra M1. Aquilo que está provocando a dissolução, solvente, nós representamos por M2. A soma da massa do soluto com a massa do solvente, nós temos a massa da solução. Então, para calcular o título, basta eu dividir a massa do soluto pela massa da solução. Como é que nós calculamos a massa da solução? Somando M1 mais M2, certo? Então, o título é M1 sobre M ou M1 sobre M1 mais M2. Conhecendo o título, nós podemos calcular a porcentagem massa. Como é que nós calculamos a porcentagem massa? Nós pegamos T vezes 100, certo? Então, nós pegamos o valor do título e multiplicamos por 100. Tranquilos? Então, vamos ver um exemplo aqui. Foram dissolvidas 80 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o NaCl, em 320 gramas de água. Aí ele pergunta, qual o título da solução? Então, meus queridos, nós temos a massa do soluto e temos a massa do solvente. Então, vamos lá. Pelos dados, nós temos que o M1 vale 80, que é o soluto, e o M2 é 320, que é o solvente. Então, inicialmente, nós calculamos a massa da solução. Como é que se calcula a massa da solução? Somando a massa do soluto com a massa do solvente. Então, 80 mais 320, nós vamos chegar a massa de uma solução de 400 gramas. Conhecendo a massa da solução e a massa do soluto, nós calculamos o título, certo? O que é o título? É a massa do soluto sobre a massa da solução. Então, o título é igual. O M1 vale 80. O M nós calculamos, deu 400. Dividindo 80 por 400 vai dar 0,2. Então, o título é 0,2. Conhecendo o título, nós podemos calcular a porcentagem massa. Como é que calculamos a porcentagem massa? É 100 vezes o valor do título. Então, vai ficar 100 vezes o título, que é 0,2. Então, fica 100 vezes 0,2, que vai nos dar uma porcentagem de 20%. Então, o que nós temos para calcular? Precisamos para calcular o título. Basta conhecer a massa do soluto e a massa do solvente. Conhecendo as duas massas, nós calculamos a massa da solução. Somamos as duas, certo? Conhecendo a massa da solução e a massa do soluto, nós podemos calcular o título. Basta dividir o soluto pela solução. Então, dividindo 80 por 400 deu 0,2. Conhecendo o título, nós podemos calcular a porcentagem massa, que é 100 vezes o valor de T. Beleza? Então, deu um título de 20%. Tranquilo? Concentração normal ou normalidade. Para expressar essa concentração de solução, é necessário conhecer o equivalente grama, E maiúsculo, de um ácido ou de uma base. Então, primeiramente, vamos ver de um ácido. O que é um ácido? São substâncias que liberam íons positivos de hidrogênio numa solução aquosa, na presença da água. Então, aqui nós temos o exemplo de alguns ácidos. O HI, certo? HNO2, H2SO4. Certo? Então, o ácido ele é sempre representado pela presença do hidrogênio sempre no início da substância, certo? Então, nós temos o ácido iodrídrico, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Como é que nós calculamos o equivalente grama de um ácido? Para calcular o equivalente grama de um ácido, é a massa molar do ácido dividida pelo número de hidrogênios ionizados da substância. Então, nós temos que o equivalente grama de um ácido, nós vamos representar por EH, é igual à sua massa molar. Então, nós vamos já ver como é que se calcula a massa molar de cada substância, dividida pelo número de hidrogênios. Beleza? Então, ácido, certo? São substâncias que liberam íons de hidrogênio, certo? Então, geralmente, eles começam com hidrogênios aqui no início, certo? Então, para calcular o equivalente grama de um ácido, basta dividir a massa do ácido, a massa molar, pelo número de hidrogênios ionizáveis. Então, vamos ver um exemplo aqui, Qual é o equivalente grama, certo, do ácido H2SO4? Dados: hidrogênio pesa 1 grama,
o enxofre 32 gramas e o oxigênio 16 gramas. Então, primeiramente, nós vamos calcular a massa molar da substância. Quem é a substância? H2SO4. Então, nós vamos colocar elemento por elemento, um abaixo do outro. Então, primeiro vem o hidrogênio. Abaixo do hidrogênio eu coloco o S, que é o enxofre. E abaixo do S eu coloco o oxigênio, que é o O. Certo? Então, após isso, eu vou verificar a quantidade de cada elemento. O hidrogênio nós temos 2. Cada hidrogênio pesa 1 grama. Então, vai ficar 2 vezes 1, dá 2 gramas. O enxofre só tem 1, não tem nenhum número, certo? Então, está subentendido que tem 1. Cada enxofre pesa 32, então fica 1 vezes 32, dá o próprio 32. E o oxigênio, nós temos 4. Como cada oxigênio pesa 16, fica 4 vezes 16, que nos dá 64. Então, na hora de somar, tome bastante cuidado de colocar os números na mesma ordem. Então, 2 eu somo com 2. Ó. Então, fica 2 mais 2, que dá 4. 4 mais 4, 8. 3 mais 6, 9. Então, a massa molar do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é de 98 gramas. Então, conhecendo a massa molar, nós calculamos o equivalente grama do ácido. Como é que se calcula o equivalente grama do ácido? O EH, que é para dizer que é um ácido, é igual a massa molar da substância do ácido, dividida pelo número de hidrogênios. A massa molar deu 98, nós calculamos. Ó. A quantidade de hidrogênios ionizáveis são 2, está aqui o 2. Ó. Então, 98 dividido por 2 nos dá um equivalente grama igual a 49. Então, nós temos que o equivalente grama do ácido sulfúrico é 49 equivalente grama. Beleza? Então, nós vimos o equivalente grama do ácido, agora vamos ver o equivalente grama da base. É toda substância que em solução aquosa, em presença da água, sofre uma dissociação iônica liberando o ânion OH-, que nós chamamos de hidróxido, certo? Então, as bases, elas são representadas sempre pela presença do OH no final, que é o hidróxido, a hidroxila. Então, aqui eu tenho hidróxido de potássio, aqui eu tenho hidróxido de alumínio, e aqui nós temos o hidróxido de cálcio, e aqui nós temos o hidróxido de alumínio, certo? Então, como diferenciar o ácido da base? Nós vimos que no ácido, certo, eles liberam hidrogênio, então sempre começa com hidrogênio. Já na base, está liberando o hidróxido, então vai ter sempre a presença da hidroxila, do OH, oxigênio junto com hidrogênio. Como é que nós calculamos o equivalente grama da base? É a massa molar da base pelo número de hidroxilas ionizáveis da substância. Então, é o mesmo raciocínio para os ácidos. Nós calculamos primeiramente a massa molar, depois dividimos pelo número de hidroxila. É a única diferença aqui no final, ó, que nós dividimos lá nos ácidos, nós dividimos pelo número de hidrogênios. Aqui não, nós vamos dividir pelo número de hidroxilas, certo? Então, o equivalente grama da base, nós vamos chamar de OH, que é para representar uma base, é a sua massa molar pelo número de hidroxilas. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Qual o equivalente grama da base CaOH2, certo? Hidróxido de cálcio. Aqui estão os dados. Hidrogênio 1 grama, cálcio 40 e oxigênio 16. Então, o que é que nós temos que fazer primeiramente? Calcular a massa molar da substância. Então, nós colocamos a substância aqui. Ó. Então, nós colocamos elemento abaixo de elemento. Então, primeiro vem o cálcio, que é o Ca, depois o oxigênio, que é representado pela letra O, e depois vem o hidrogênio, representado pela letra H, certo? Então, nós vamos olhar aqui, ó. O Ca não tem nenhum número, então está subentendido que tem 1, certo? Cada um pesa 40, então fica 1 vezes 40 e dá o próprio 40. Observem bem aqui, ó. Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio estão dentro do parênteses. Fora do parênteses eu tenho 2. Isso significa que eu tenho 2 oxigênios e tenho 2 hidrogênios. Se tivesse 3, eu teria 3 oxigênios e teria 3 hidrogênios. Então, o número que está fora do parênteses, ele indica a quantidade tanto do oxigênio quanto do hidrogênio. Então, o oxigênio são 2, cada um pesa 16, fica 2 vezes 16, que nos dá 32. O hidrogênio tem 2, cada hidrogênio pesando 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, novamente, vamos sempre organizar na hora de somar, ó, colocando na mesma sequência as unidades. Então, eu somo 2 mais 2, que dá 4. 4 mais 3 dá 7. Então, a massa molar deu 74 gramas. Então,
Diante da massa molar, eu vou calcular o equivalente grama da base. Então, vai ficar EOH, que é igual a massa molar, que nós calculamos, pelo número de hidroxilas. A massa molar nós calculamos, deu 74. O número de hidroxilas são 2. Então, 74 dividido por 2 nos dá 37 equivalente grama. Então, o equivalente grama de um ácido e da base são praticamente o mesmo cálculo. A diferença vai estar na presença do hidrogênio, lá no ácido, e da hidroxila aqui na base. Beleza? Então, conhecendo o equivalente grama, nós podemos calcular o número de equivalente grama de uma substância, que vai ser representada pela letra E minúsculo. Ele é calculado por meio da relação entre a massa da substância pelo seu equivalente grama, certo? Então, o número de equivalente grama, o E minúsculo, é a massa da substância pelo equivalente grama. Ou vai ser do ácido ou vai ser da base. Após calcular o número de equivalente grama, nós calculamos a normalidade, representada pela letra N. É dada por meio da relação entre o número de equivalente grama, o E minúsculo, pelo volume da solução. Então, nós temos que a normalidade é igual ao número de equivalente gramas, que nós calculamos aqui, dividido pelo volume da solução. Tranquilos? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine o valor do equivalente grama, que é o E maiúsculo, do número de equivalente grama, que é o E minúsculo, da normalidade, N, para um volume de 0,5 litros em cada caso. Aqui ele deu os dados, ó. Então, na letra A, nós temos 7,75 gramas de ácido carbônico. Nós temos um ácido. Na letra B, 15,6 gramas de hidróxido de alumínio. Nós temos uma base, ó. Começou com hidrogênio, ácido. Terminou com hidroxila, base. Então, vamos ver primeiramente a letra A. O que ele nos deu na letra A? Ele deu a massa, 7,75 gramas de ácido carbônico, que é H2CO3. Aqui nós temos o volume, que é 0,5 litros. E aqui nós temos os dados, a massa atômica de cada elemento. Então, primeiramente, o que é que nós fazemos? O mesmo procedimento que nós estávamos fazendo anteriormente. Calculamos a massa molar. Como é que nós calculamos a massa molar? Colocamos elemento abaixo elemento, pegamos o seu valor e multiplicamos pela sua massa. Então, hidrogênio são 2, fica 2 vezes 1. Carbono só tem 1, fica 1 vezes 12. O oxigênio tem 3, fica 3 vezes 16. Novamente, nós colocamos na sequência correta das unidades para somar. 2 mais 2, 4, 4 e 8, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 4, 6. Então, eu tenho uma massa molar de 62 gramas. Então, como a substância é um ácido, eu vou calcular o equivalente grama do ácido. Então, EH, que representa o ácido, é igual a sua massa molar pelo número de hidrogênios. A massa molar nós calculamos, ó, 62. O número de hidrogênios são 2. 62 dividido por 2 vai nos dar 31 equivalente grama. Tranquilo? Então, conhecendo o equivalente grama, nós podemos calcular o número de equivalente grama do ácido. Então, o E minúsculo é igual à massa da substância pelo equivalente grama do ácido. A massa da substância ele nos forneceu aqui no início, 7,75 gramas. O equivalente grama do ácido nós calculamos, deu 31. 7,75 dividido por 31 nos dá 0,25 equivalente grama. Conhecendo o número de equivalente grama, nós calculamos a normalidade. N é igual a E sobre V. O E minúsculo, que é o número de equivalente grama, é 0,25. O volume é 0,5 litros, está aqui, ó. Então, dividindo 0,25 por 0,5 dá 0,5 equivalente gramas por litro. Tranquilos? Então, nós calculamos a massa molar, o equivalente grama do ácido, porque a substância era um ácido, o número de equivalente grama deste ácido e calculamos a sua normalidade. Beleza? Então, vamos ver a letra B, que é uma base. Então, está aqui os dados, ó. 15,6 gramas de hidróxido de alumínio, que é o AlOH3. O volume continuou o mesmo, 0,5. E aqui estão os dados. Então, primeiramente, nós calculamos a massa molar. Então, o que nós fazemos? Colocamos os elementos na sequência, verificamos a quantidade de cada um. O alumínio só tem 1, então vai ficar 1 vezes 27, que dá o próprio 27. Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio estão dentro do parênteses. Ó. Fora do parênteses eu tenho 3. Então, significa que eu tenho 3 oxigênio, como cada um pesa 16, fica 3 vezes 16 dá 48. E tenho 3 hidrogênio, como cada um pesa 1, fica 3 vezes 1, que dá 3.
Aí nós somamos, ó, 7 mais 8, 15, com mais 3, 18, vai 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4, 7, então deu 78 gramas. Então agora nós vamos calcular o equivalente grama da base, já que a substância é uma base. Então nós colocamos EOH, que é para representar a base, massa molar sobre o número de hidroxilas. A massa molar deu 78. O número de hidroxilas é 3. 78 dividido por 3 nos deu 26 equivalente grama. Então, conhecendo o equivalente grama da base, nós calculamos o seu número de equivalente grama. E minúsculo é a massa da substância pelo equivalente grama da base. A massa da substância ele forneceu aqui, ó, 15,6 dividido por 26. Nós calculamos, deu 26. 15,6 dividido por 26 dá 0,6 equivalente grama. Tranquilo? Então, eu achei o número de equivalente grama. Conhecendo o número de equivalente grama, nós calculamos a sua normalidade, certo? Vai ficar 0,6 dividido por 0,5, que nos dá 1,2 equivalente gramas por litro. Então, meus guerreiros, nós vimos um exemplo de título e porcentagem massa, vimos exemplo de equivalente grama de ácido e base, e vimos agora o exemplo de calcular o número de equivalente grama e a normalidade, tanto do ácido quanto da base. Eu vou deixar uma atividade com vocês lá no Google Classroom, certo? Para vocês estarem assistindo essa videoaula e fazendo a atividade. Qualquer dúvida é só chamar, beleza? Um forte abraço.